A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, através desta mensagem, compartilhar com você que me escuta agora meu testemunho de milagres, de cura divina, de livramento que Deus operou na minha vida durante todo o meu tempo que eu sirvo a Deus. E eu tenho certeza que estes testemunhos irão aumentar a tua fé e fazer com que você creia mais no poder de Deus, na sua justiça, na sua misericórdia. E primeiramente eu quero falar sobre a minha conversão que ocorreu em março de 97, quando eu estava afastado da igreja. Eu praticamente me converti, entrei para a igreja com 14 para 15 anos na igreja metodista aqui na cidade de Itaguaí, e mais tarde eu fui para a igreja Maranata, Cristã Maranata, quando eu fui para o Espírito Santo. Em 93 fiquei bastante tempo na igreja Cristã Maranata, até que em 96 me afastei. E em março de 97 eu estava em um sítio na cidade de Japeri, no município de Japeri, no Rio de Janeiro, num sítio de um amigo, um sítio de lazer. E este amigo meu me deu um dinheiro e pediu para que eu fosse no centro de Japeri comprar carne para a gente assar, fazer um churrasco. Eu tirei a minha roupa, troquei de roupa e coloquei uma bermuda, uma camiseta, uma camisa de polo, que eu me lembro. Botei o dinheiro no bolso da camisa polo e esqueci os documentos em casa, no sítio, e fui. E no meio do caminho, um Voyage branco de 4 portas parou na minha frente, mais ou menos 30, 40 metros na minha frente, e as portas se abriram. 2 rapazes saíram, um atravessou a rua, veio em minha direção, e o outro ficou do outro lado, com as mãos para trás, porque era uma pista, E o que veio em direção a mim me perguntou pelo meu nome. E eu estava de bicicleta, eu parei a bicicleta e respondi. E eu já achei aquilo estranho. Senti o perigo, mas respondi normalmente, sem medo, sem tremer. E ele cismou que meu nome era Wagner. E eu falei que não. Perguntou onde eu morava, eu falei que morava em Itaguaí. E ele perguntou, mas o que você está fazendo aqui em Japeri? Se você mora em Itaguaí? Eu falei, eu estou hospedado num sítio de um amigo meu que fica no início dessa estrada. E ele me pediu o documento. Deixa eu ver o teu documento. Eu falei, meu documento ficou lá no sítio. Se o senhor quiser, eu te levo no sítio e te mostro meu documento, provando que meu nome é esse. E ele, não, mas você não mora em Japeri? Você não mora no bairro tal? Você não é o Wagner? Eu falei, não, senhor, eu moro em Itaguaí, meu nome é Maico. Eu estou indo a Japeri comprar uma carne para a gente assar no sítio que eu estou hospedado. E ele cismando, temando comigo que meu nome era Wagner. Só que em pensamento, eu me lembro que em pensamento, você sabe quando você está no desespero, na angústia? Por isso que a Bíblia diz, na minha angústia eu clamei ao Senhor. Eu já estava sentindo aquela angústia da morte, já estava sentindo o cheiro da morte, porque aquele rapaz não estava acreditando no que eu estava falando. E eu em pensamento falei assim, Deus, me socorre. Só falei isso. Eu lembro que em pensamento eu olhei para ele, mas eu falei em pensamento, Deus, me socorre. Eu acabei de falar, não demorou 2, 3 segundos, o rapaz falou assim, ok, pode ir embora, pode ir embora. Então eu montei na bicicleta, ele atravessou a rua, entrou no carro, e quando eu caminhei mais ou menos uns 100 metros de bicicleta, eu olhei para trás, o carro já não estava virado na direção que eu estava. O carro retornou e voltou para trás, e eu segui caminho. E quando foi no dia seguinte, eu voltei para casa, cheguei na casa de uma tia minha e perguntei para ela onde tinha uma igreja evangélica aberta, porque eu queria aceitar Jesus. E eu perguntei se a igreja dela tinha culto, ela falou que não, só tem culto no domingo. E era uma sexta-feira. Então naquele mesmo dia, naquela mesma sexta-feira, eu fui para uma igreja chamada Casa de Oração. E ali, eu nem lembro qual foi a mensagem que foi pregada, porque eu já fui disposto a aceitar Jesus, já fui disposto a me entregar para Cristo, porque eu entendi que o que tinha acontecido comigo um dia antes
foi um grande livramento de Deus para eu voltar para os caminhos do Senhor. Porque eu me lembro que eu falei em pensamento: Senhor, me socorre. E no dia seguinte eu fui para a igreja, levantei as mãos, aceitei a Jesus, voltei para os caminhos do Senhor, porque eu já tinha aceitado Jesus novo. Voltei para o caminho do Senhor e ali fiquei naquela igreja por alguns meses, até que eu comecei a frequentar a igreja pentecostal Deus é Amor daqui da minha cidade, naquele ano de 97. E frequentando a igreja Deus é Amor, eu sofria terrivelmente de uma úlcera estomacal que já estava virando algo maligno. E aquela úlcera já estava no meu estômago há muito tempo, há mais de anos. E tudo que eu comia doía, ardia, queimava. E eu já estava magro, emagrecendo, porque eu não conseguia comer as coisas. Doía direto, doía muito. Eu sofria demais. Às vezes doía, às vezes ardia, às vezes parecia que tinha um tijolo, uma pedra dentro do meu estômago. Eu ia na igreja Deus é Amor, era revelado algumas vezes, mas aquela dor persistia. Até que numa terça-feira, na congregação da igreja Deus é Amor, do bairro Teixeira, aqui na cidade de Itaguaí, uma irmã muito usada por Deus entregou a revelação. Eu fui na frente, recebi a oração, mas a dor permaneceu. Acabou o culto, fui para casa. Chegando em casa, quando eu fui me deitar, aquela dor estava doendo, meu estômago estava ardendo. E eu falei com Deus, falei: Senhor, eu fui revelado da igreja hoje e aquela irmã disse que eu estava curado. E se eu estou curado, eu quero uma prova, eu quero que o Senhor me mostre que eu estou curado. Quando eu acabei de falar essas palavras, aquela dor que estava no meu estômago começou a arder, doer, aumentar, só que a dor começou a subir pelo meu estômago, veio pelo meu peito, veio chegando na garganta. Quando eu senti aquela ânsia de vômito, eu corri para o banheiro. Só deu tempo de eu levantar a tampa do vaso e colocar toda aquela imundície para fora. A coisa era tão feia, mas tão feia que eu não tive nem coragem de olhar. Só deu tempo de eu lavar a boca, escovar o dente e dar descarga. Mas para a honra e glória do Senhor, nunca mais tive dor no estômago, nunca mais tive problema no estômago. Tanto é que depois eu passei a comer tudo que eu comia, me fazia bem. E eu, que tinha mais ou menos 62 quilos, em menos de 2 anos eu fui para quase 98. Engordei e graças a Deus já são 20 anos que eu não sinto mais dor no estômago e hoje eu como de tudo para a glória de Deus. E outra enfermidade que eu tinha também era bronquite. Eu tinha bronquite asmática e todas as vezes que fazia frio eu não conseguia dormir. Eu sentava na cama e passava a noite toda tossindo forte, com a respiração, respirando com dificuldade, e aquela dor no peito, aquela respiração que não saía e aquela tosse. Eu tossia tanto que eu via estrela, mesmo com os olhos fechados ou olhos abertos, eu via estrela de tanto que eu tossia, e passava a madrugada toda tossindo até o sol raiar. Quando o sol raiava é que parava aquele problema. E era assim todas as vezes que fazia frio. E quando eu aceitei Jesus, quando eu entrei para a igreja, eu ainda estava na igreja Casa de Oração, mas um dia eu estava sentado no sofá, deitado no sofá, eu deitei, aí começou a ouvir aquela rouquidão na minha garganta, no meu peito, começou a vir aquela tosse, e eu pensei: meu Deus, mais uma noite sem dormir, misericórdia. Então eu comecei liguei o rádio ficava na beira da minha cama, eu liguei o rádio, comecei a mudar as estações procurando um programa de rádio para ouvir. Aí caiu no programa Voz da Libertação e faltava mais ou menos 1 minuto para meia-noite. Foi quando eu ouvi a voz do missionário Davi Miranda, e naquela época eu não era da Igreja Deus Amor ainda, e o missionário falava assim: você que está me escutando agora, que está doente, que está enfermo, coloque as mãos sobre o teu rádio ou coloque uma garrafa de água e ore comigo nesta oração, que Jesus garante o teu milagre. E eu, que não conhecia direito a Igreja de Deus Amor, eu só ouvia falar, eu só ouvia os testemunhos,
Eu só ouvia falar do missionário Davi Miranda. Então eu dobrei o joelho, coloquei a mão no rádio e orei aquela oração de mais ou menos 30 minutos. E quando eu acabei de orar, não senti mais aquela tosse, não senti mais nada. E eu esperei o segundo dia, terceiro dia, e para a honra e glória do Senhor. Isso foi em 97, junho de 97, abril, na época de frio. Para a glória de Deus, nunca mais tive bronquite asmática, nunca mais. Olha que já morei em lugares frios como São Paulo, Joanesburgo, que é muito mais frio do que São Paulo. Já estive em lugares frios que cai neve, como Suíça, Inglaterra. Eu fui em outros lugares também, nunca mais, já são 21 anos que eu nunca mais tive problema de bronquite asmática, para a glória de Deus. Então é isto que Deus faz na nossa vida quando nós depositamos a nossa fé no Senhor. Porque a palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível, se creres verás a glória de Deus. Então eu criei, acreditei e Deus me curou do estômago, Deus me curou da úlcera, Deus me curou da bronquite asmática, para a honra e glória do Senhor Jesus. E outro testemunho também é da minha esposa, porque quando nós nos casamos, ela não podia ter filho, desenganada pelo médico, com cisto enorme no ovário, cisto no ovário. Ela tinha que fazer tratamento. E nós fomos para a África. Eu disse para ela, o médico disse que não, mas Jesus vai nos dar um filho. Nós fomos para a África e ali fizemos campanha de oração pela madrugada na igreja Deus Amor, ali na África. E quando foi mais ou menos 8 ou 9 meses depois, eu estava deitado em minha cama. Eu acordei de madrugada para ir ao banheiro, só que quando eu olhei para o lado da cama, minha esposa não estava. Eu imaginei que ela tivesse ido ao banheiro, então fiquei esperando ela voltar do banheiro para eu usar o banheiro. Só que os minutos foram passando e nada dela voltar, então eu decidi usar. E no fundo do quintal, já era 3 da manhã, mais ou menos de madrugada. Falei, então eu vou, já que minha esposa está demorando no banheiro, eu vou ao fundo do quintal. Quando eu saí, eu passei em frente ao banheiro, a porta estava aberta e ela não estava. E eu usei o banheiro e procurei minha esposa no quintal. Quando eu fui atrás do quintal, lá na África, ela estava sentada num tijolo, um bloco, né? Ela estava sentada num bloco e ali ela estava vomitando. Eu achei aquilo estranho. Voltei para a cama, ela voltou para a cama também. Quando chegou de manhã, que ela foi fazer café, que ela foi coar o café, ela começou a passar mal. Correu para o banheiro. E na hora do almoço, mesma coisa. Foi fazer a comida, sentiu o cheiro do arroz. Imediatamente começou a passar mal, querendo vomitar. E nós voltamos para o Brasil. Caiu que nós voltamos para o Brasil naquela semana, se não me engano, naquela semana. E nós fomos ao médico, ela foi ao médico, ao mesmo médico que havia constatado aquela enfermidade no útero dela, no ovário dela. E para a honra e glória do Senhor, quando ela foi pegar o resultado do exame, ela estava grávida de 1 mês, para a glória de Deus. E hoje a nossa filha tem 16 anos e depois disso ainda tivemos outro filho, Israel, que vai fazer 8 anos. Jesus operou um grande milagre na vida da minha esposa, que não podia ter filho. E aquele cisto que estava no ovário dela desapareceu e apareceu a minha filha no útero da minha esposa. Estes são os milagres que Deus fez na minha vida, fez na minha família, na minha esposa. E outros mais testemunhos eu teria para contar, mas levaria muito tempo. Mas eu contei estes testemunhos para que você sinta que Deus é poder, Deus é misericórdia, Deus é justiça. E eu te peço que você venha compartilhar este áudio, compartilhar esses testemunhos com outras pessoas, para que elas também possam acreditar no poder de Deus, para que elas possam crer que há uma esperança, há uma saída, que não existe nada impossível para Deus, não existe enfermidade incurável, não existe barreira, não existe nada impossível. Se crê, o impossível acontece. Se crê, a pessoa vê a glória de Deus.
Que Deus abençoe. Um grande abraço do seu irmão em Cristo, irmão Maico Alexandre, da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Um grande abraço e Deus abençoe, e espero que este testemunho tenha contribuído para o aumento da tua fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe.